Dissonância cognitiva com o psicopata. Onde existe confusão mental, dificilmente existe capacidade de organização. O caos propositalmente causado é como um elemento de proteção para o psicopata ou narcisista. O pior de tudo é a vítima, ainda por cima pensar que não deu certo o relacionamento por causa de algo que ela fez ou deixou de fazer. A dissonância cognitiva é a discordância simultânea entre duas percepções, memórias, juízos ou raciocínios que a vítima tem. Por exemplo, saber que o psicopata em questão faz mal, que não a ama, não tem o menor respeito pela vítima, ter evidências disso e ao mesmo tempo sentir saudades. Como é possível a vítima saber que a criatura não só a maltrata, como provavelmente é perigosa? A vítima não é burra, nem masoquista. Então como é que pode a vítima estar sentindo saudades se ela tem evidências reais, concretas, de que não só não é recíproco, como é tudo mentira e manipulação? Porque o seu cérebro no momento está experimentando a dissonância cognitiva. A teoria de Festinger, do ano de 1957, sugere que temos um impulso interno a manter todas as nossas atitudes e crenças em harmonia e a evitar a desarmonia ou dissonância. Buscamos consistência em qualquer situação em que duas cognições são inconsistentes. Buscamos encontrar uma relação, um sentido, uma consonância. Esse impulso é tão forte que chegamos a fazer contorcionismos mentais para tentar justificar o nosso amor. Quando ninguém mais entende, não é que todos estão errados e só a vítima está certa. É a vítima fazendo contorcionismos para tentar de alguma forma justificar seu sentimento por alguém assim. O psicopata sabe disso e usa principalmente duas táticas para gerar a dissonância em suas vítimas. A primeira tática é o bombardeio de amor na fase da idealização. Assim que conheceu o psicopata, a vítima teve a impressão de que encontrou a sua alma gêmea, porque ele não só espelhou a sua própria personalidade na pessoa falsa que ele está criando para enredar a vítima, como também vai bombardeá-la de amor como em nenhum relacionamento anterior ou futuro ela experimentou ou vai experimentar. Mensagens diárias, piadinhas internas, conversas de WhatsApp que duram 2h30 ou mais, até de madrugada, com uma frequência altíssima, declarações de que só a vítima o entende, de que finalmente ele conheceu a pessoa perfeita, de que nunca tinha se sentido assim antes e etc. Isso funciona como uma droga. Dentro de poucas semanas, a vítima já estará completamente dependente, uma dependência química, sensação de serotonina sendo liberada no seu sistema nervoso central e na sua corrente sanguínea. Então, claro, quando as coisas começarem a esfriar, lembre-se também que isso é friamente calculado, a vítima vai fazer de tudo para sentir aquela química, aquela conexão de volta. Vai ficar se perguntando o que fez de mal, vai ficar tentando resgatar aquela conexão a qualquer custo, vai começar a achar que fez algo de errado, que foi ela quem deixou de fazer algo, que ela mudou, que já não é mais atraente, etc. E nesse momento, a vítima já está no ponto onde o psicopata vai começar a segunda fase, que é a fase da desvalorização, porque agora ele já pode pisar à vontade na vítima, pois ela vai implorar para tentar resolver, tentar solucionar, apenas conversar. Se o psicopata fizesse isso no começo, a vítima ia se mandar. Em posse de sua total sanidade, a vítima jamais deixaria que isso acontecesse. Ela não ama o psicopata, ela está apenas viciada e ela precisa se desintoxicar. O segundo ponto são os contos da pena, o vitimismo. Os contos da pena são outra tática poderosa para gerar a dissonância cognitiva na vítima e mantê-la. São as típicas histórias que um belo dia, depois de algumas semanas ou meses, em que tudo corria bem, o psicopata conta para a vítima um passado difícil, traumático, complicado.
e principalmente difuso e sem muitos detalhes. O alvo só sabe que algo traumático aconteceu com o psicopata e que esse algo é muito pessoal para o alvo perguntar como quem quer tirar satisfação. É algo que não só o alvo precisa dar espaço, como não perguntar, deixar quieto, não provocar, não esticar brigas pedindo satisfações por algo que o alvo sabe que traumatiza o pobre psicopata, mas que também faz o alvo querer cuidar, ajudar, apoiar, mostrar que está lá firme e forte ao lado do abusador incondicionalmente. Enfim, será a pessoa que vai salvá-lo, resgatá-lo, mostrar que a vida pode ser feliz e que o psicopata só precisa de carinho e amor de verdade, como ele nunca teve na vida e que a vítima pode dar. Ou seja, é algo que vai ser a justificativa perfeita para o contorcionismo mental da vítima que busca encontrar um sentido para o comportamento do abusador e principalmente pelo amor do abusador por ela, apesar desse comportamento inaceitável. Um amor que é tão profundo e verdadeiro, mas complicado de se concretizar. Pronto, com a lembrança de uma conexão mágica e surrealmente intensa e uma justificativa para o comportamento deplorável do abusador, que apenas necessita do amor da vítima, da sua compreensão e do seu apoio para superar esse difícil trauma de infância, o alvo tem todos os ingredientes para se manter em dissonância cognitiva e continuar sentindo amor e saudades, em vez de perceber a sinistra realidade e pular fora o quanto antes, como qualquer pessoa que não está nessa névoa faria, inclusive a própria vítima. Como já sabemos, o narcisista é uma espécie de buraco negro a se alimentar de validação. Na prática, isso se expressa com o que conhecemos por suprimento narcísico, reações e emoções positivas e negativas geradas pelas pessoas que convivem com o desregulado. Para saciar sua fome absurda por validação, o narcisista opera de várias formas, utilizando a mentira, a dissimulação, a traição e até mesmo o roubo. Além disso, ele é um dos maiores especialistas em desorganização. Sua elevada capacidade em desorganizar relações tem dupla função, ainda que inconsciente para o falso self, o falso eu que ele criou, sua falsa personalidade, fornecer a validação necessária para nutri-lo e protegê-lo. Se a vítima puxar pela memória, se lembrará muito facilmente de como os ambientes com narcisistas se tornam caóticos à medida que as relações se estreitam. Há um permanente estado de tensão entre as pessoas, algo estranho que sempre paira no ar. Em algum momento, uma turma muito unida, onde tem pessoas muito legais, até então, colocadas umas contra as outras de um modo inexplicável. A melhor amiga já não frequenta a turma desde que a vítima, inexplicavelmente, começou a sentir ciúmes dela com o psicopata. Sempre tem algum amigo que não frequenta mais as festas do grupo e vive isolado, abatido e depressivo. Todos odeiam ele, inclusive. As ex-namoradas do maior e melhor membro do grupo, que é o narcisista, são verdadeiros demônios a rastejar insidiosamente pela face da terra. Até quem nunca as viu se arrepia com o simples pronunciar dos seus nomes. As pessoas não se gostam de um modo absurdo e o narcisista continua sendo o grande anfitrião nesses ambientes, lindo, feliz, impávido e infalível. Afinal, o que está acontecendo? O narcisista em suas relações provoca o caos de modo sutil, se escondendo por trás do falso self. Quando isso acontece, a desorganização provoca lágrimas, tristeza, sensação de abandono, mágoa e raiva por parte de uns, e alegria, afinidade, amor e reconhecimento por parte de outros. Para o narcisista, isso é o oceano para se beber aos baldes as emoções que ele não consegue produzir. É ser validado às toneladas. As histórias e situações inventadas para se gerar esse cenário são tão absurdas e monstruosas que dificilmente as pessoas desconfiarão do narcisista.
Todos estão ocupados demais em digerir o comportamento assombroso daquele antigo amigo maravilhoso ou daquela ex-namorada que todos julgavam absurdamente amorosa e educada. A semente do caos foi lançada. O narcisista é o último suspeito por ser a primeira vítima e as pessoas estão atordoadas demais para racionalizarem qualquer explicação. Tudo é tão assustador que todos compram a primeira versão apresentada, no caso, a do narcisista. O caos é simultaneamente o banquete e o escudo narcísico que o narcisista tanto faz questão de ter. Eles fazem a vítima entrar em dissonância cognitiva constante, como, por exemplo, dizendo que amam, que não vivem sem aquela vítima, mas acabam de traí-la e estão com outra. Querem voltar, mas mesmo assim continuam com outra pessoa. Querem ter a família de volta, mas tratam a vítima igual lixo. Duas situações contrárias que deixam a vítima em dúvida. Ele fala uma coisa e faz outra. Pessoas normais não fazem isso. A dolorosa saudade que sentimos por um narcisista perverso nada mais é do que a falta de você mesma nele. Espera, isso é confuso, né? Mas na realidade, quando conhecemos o narcisista perverso, ele te estudou e pegou todas as suas características e se apossou delas para mostrá-las a você. Então, aquele amor do cinema que você sentiu no começo da relação era justamente ele imitando tudo que você é, tudo que você queria em um companheiro, marido, namorado. Sim, você se apaixonou por tudo que você é. Você amou você mesma. Você se viu nele e se sentiu muito apaixonada, porque você se ama. Só que ele fez você se sentir assim, e aquele príncipe do início jamais existiu. Só que ele se apossou de todos os seus sentimentos durante a relação, e aos poucos foi desconstruindo isso, ou seja, ele foi aos poucos voltando a ser o que ele realmente é, vazio por dentro, não tem sentimentos, não é capaz de sentir o amor, a felicidade. Veja, é o modo do eu dele, o self dele, a forma dele interagir com o mundo. Ele precisa do outro para usar, o eu do outro para se sentir vivo, existente no mundo. A partir de então, ele começa a transmitir o que ele realmente é a você. Então você começa a se rebelar ou ainda a se esforçar mais para se ver de novo nele, mas isso é impossível. Esse seu movimento é o suprimento. Eles são insaciáveis. Você pode morrer de tentar fazer o psicopata voltar a ser o que era, porque ele já te tem nas mãos. Ele sabe que você o ama. Na verdade, ama você mesma, que ele te mostrou, imitando você mesma para conseguir seu suprimento. E vai continuar fazendo de tudo para se manter com ele. Nada que você fez o satisfazia. Mais e mais era exigido, cobrado. Cada dia o nível de existência ia aumentando e você ia se entregando, ia tolerando o intolerável. E aí já estava fazendo coisas por ele que jamais pensou em fazer por um homem ou uma mulher. Você ficava com a tristeza, a raiva de si mesma, a vontade de largar dele, mas ao mesmo tempo não sabia explicar por que não saía de casa ou abandonava essa relação. Amor e ódio dele, é assim que eles querem que você passe tudo de bom para eles e eles jogam em você o que eles são, a projeção. Você entrava em dissonância cognitiva a todo momento na relação. Isso te dava crises de pânico, depressão, a sua autoestima ia a zero, insônia, caos interno, até mesmo doenças psicossomáticas. O abuso foi estabelecido quando ele assistia a passar por isso e cada vez mais se esforçando para o oferecer mais e mais suprimento. Como ele te estudou, ele sabe apertar os gatilhos internos e doloridos e começa a te desequilibrar quando e onde ele quiser. Em casa, nas festas, com familiares, amigos, não tem importância. Ele te difama nas costas para todos e nesses lugares aperta os seus gatilhos e te faz passar vexame. E ele valida sutilmente para as pessoas que você realmente é louca. E todos acreditam, lógico. Ele não fez nada demais, apenas apertou os botões certos,
Com calma, elegantemente, com apenas 3 ou 5 palavras, ele é capaz de te fazer enlouquecer em segundos. Às vezes ele te dava uma trégua, porque ele tinha medo de perder o suprimento que você oferece com tamanho empenho. Uma migalha já era o bastante para que você volte à maratona do fornecimento de suprimento para ele, se anulando, se acabando por alguém que pouco se importa com você. Assim, o narcisista perverso só vê a vítima como um objeto, só consegue usar o eu das pessoas e por isso trocam de parceiros como trocam de roupa, sem nenhum sentimento. Eles são incapazes de entender isso. É um transtorno de personalidade. Biologicamente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, eles não são capazes de vivenciar o eu verdadeiro deles. Sentirem por eles mesmos, serem felizes por eles mesmos, eles precisam utilizar uma muleta para se sentirem vivos. O conhecimento sobre o transtorno é libertador. A vítima vai conseguindo trazer para a sua experiência o que realmente passou nas mãos de uma pessoa narcisista perversa, uma pessoa que vive para usar o eu do outro. E para conseguirem isso, o suprimento, eles provocam reações em você com o objetivo de que você os faça a todo custo mais feliz, vivo, ativo. Ele não mede esforços para isso, então ele mente, trai, manipula, humilha, trata mal os filhos, abandona, descarta. Descarta porque você se exauriu, ele te tirou tudo de bom, você foi se dedicando a ele, deu tudo de si, acabou tudo que você tinha. Tudo que você tinha foi ofertado ao narcisista de bandeja. Por isso o vazio de hoje, o vazio que você sente por si mesma, e isso está tudo com ele, é a mesma coisa que ele tivesse carregado a bateria dele e saiu cheio de energia para usar com outra. Com essa mesma bateria, ele faz a idealização com outra vítima que ele achar que tem suprimento. E por lá, com a outra, o ciclo se repete. Enche, murcha, esvazia, descarta. Ciclos de utilização do outro. Portanto, veja, isso não tem nada a ver com amor, família, maternidade, paternidade, respeito, reciprocidade, felicidade, casamento, lealdade e namoro. Quando a vítima se relaciona com o narcisista, tudo que essas palavras citadas acima significam caem por terra. Ele não é capaz, por causas psicológicas, biológicas e fisiológicas, compreender e sentir o que elas representam na vida. A única coisa que eles são capazes de enxergar é que essas palavras têm algum significado, porque tem pessoas que dizem que amam, mostram ser felizes se casando, então eles pensam, quero isso para mim porque quero poder sentir isso também, pois eles são extremamente invejosos. O outro é, na visão deles, que tem a obrigação de os fazer sentir isso, custe o que custar. Eles mentem, enganam, traem, descartam, manipulam, triangulam, apenas com o intuito de conseguir ser alguém que eles não podem ser. Eles não são capazes de sentir-se sozinhos. Podemos compará-los como crianças. Eles querem tudo que o colega tem, eles querem tudo do jeito deles e fazem birra. Por isso eles pararam em algum trauma da infância, mas agora o coleguinha é a esposa, o filho, o chefe do trabalho, os familiares. A birra e a inveja é a mesma. Ele não é capaz de sentir e ele pode matar, ferir e até mesmo bater na vítima. Ele não tem empatia, ele acha que a vítima também não sente nada apanhando, que ela até mesmo merece. Todo o comportamento de um narcisista gira em torno da necessidade do self do outro. Para ele conseguir seu suprimento que abastece o falso self dele, ele é capaz de qualquer coisa para continuar vivo. Então, como é vazio de sentimentos, qualquer coisa que ele faça a alguém para conseguir viver é mais que justo, normal, sem culpa. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista precisa se manter vivo, custe o que custar. Num cenário de completa dissonância cognitiva, provavelmente o narcisista não será desmascarado. Ainda que a vítima atual pense em se unir a outros ex-relacionamentos do perverso, seria muito difícil. As vítimas vivem em permanente estado de confusão mental que as impedem de se organizar. Ele ainda me ama? Nós ficaremos juntos um dia? Foi tudo culpa dela?
ela destruiu meu relacionamento, não consigo viver sem ele, são apenas alguns exemplos de impeditivos dessa organização para expor o verdadeiro algoz. Somente vítimas muito conscientes, emocionalmente desvinculadas do abusador, sem interesse em retomar o relacionamento e apropriadas de um repertório teórico e emocional para tratarem o assunto publicamente, seriam capazes de retirar o véu que cobre o self verdadeiro do narcisista. Organização demanda muita energia e o narcisista já entendeu que tudo na natureza tende a estados de desordem. Ele joga exatamente com essa carta e obtém um ganho duplo. Um excelente método de reduzir e eliminar a dissonância cognitiva é adquirindo nova informação que tenha mais peso que as atuais crenças também, memórias ou percepções dissonantes que as vítimas possuem, nem que seja com auxílio de profissionais qualificados e terapeutas. Essa é talvez a maior chave para desapegar da ilusão e também de que qualquer tipo de culpa que a vítima possa ter internalizado ou qualquer sentimento de responsabilidade para com o psicopata enquanto pessoa e que em algum momento amou verdadeiramente a vítima e que ainda finge amar quando convém, a realidade é que eles não amam ninguém, nem os próprios filhos. O simples fato de que a vítima se sente culpada por querer estabelecer o contato zero para poder finalmente se curar, superar e se proteger, o simples fato de que ainda sente algum tipo de obrigação para com o psicopata, já mostra que a vítima precisa entender mais sobre como psicopatas operam. Porque assim que a vítima entender e a informação realmente sedimentar e a ficha cair, a vítima estará tão irada, arrepiada e com nojo que não sentirá um pingo de culpa sobre os sentimentos que o psicopata não tem e finge ter, e sobre dever algo a ele.